todos. Hoje até começamos antes da hora. Não, está, exatamente. Hoje a pontualidade foi britânica, ao contrário do que é costume. Obrigado por estarem connosco. Bem-vindos a todos. Então, hoje, como prometido, andámos a semana toda a promover este episódio em que íamos falar da universidade. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, aos membros desta pequena reunião matinal de sábado de manhã. Temos connosco, como costume, o Álvaro Cidrais e o Henrique Lopes. E temos, já não é tão costume, a primeira vez, temos connosco o Nuno Guimarães e o Vítor Lima. Bem-vindos a todos. Antes de começar, queria só, acho que é importante fazermos uma declaração de interesses aqui, porque, sendo este episódio sobre a universidade, acho que é importante dizer que, no fundo, toda a gente neste programa ou trabalha ou trabalhou no ensino superior. Portanto, toda a gente tem um interesse investido nisto. E, para além disso, a nossa audiência tem crescido naturalmente a partir das nossas redes, das nossas bolhas, e, portanto, há de incluir também muita gente que trabalha ou trabalhou no ensino superior. Fazendo esta pequena declaração de interesses, só para dizer que tudo o que eu disser aqui não é obviamente inocente e tem a ver com as realidades que atravessam no dia a dia, obviamente. Queria agradecer a presença do Nuno Guimarães e antes de o apresentar, já o apresenta com mais detalhe a audiência perceber porque é que convidámos o Nuno. Antes de eu apresentar, queria lhe fazer uma pergunta. Esta coisa da universidade, que já tem tantos séculos, do século VIII, dependendo das fontes, tem futuro? Ou é uma coisa que está para acabar? Porque eu vejo as duas correntes. Isto é uma questão de tempo, está para acabar, ou nunca teve tanto futuro como agora? Qual é a sua visão, assim, em geral? Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Mais do que estar envolvido, a universidade é um pouco o meu habitat natural. Quando me convidou para esta conversa, reparei que eu entrei para a universidade aos 18 anos e nunca mais lá saí. Já passaram 40 e tal. E continuo a acreditar nisto. Obviamente que, como digo, tenho um viés de perspectiva, mas acho que a universidade é cada vez mais necessário. Talvez não tão necessário como já foi, o que nos coloca aqui umas tarefas um pouco difíceis. Podemos falar com certeza ao longo desta conversa aquela função de preparação técnica, a função de formação científica e de criação de profissões, é algo que obviamente está desafiada pela sociedade comunicacional em que nós vivemos e pelas possibilidades multifacetadas de aprendizagem, mas, pelo contrário, a formação do espírito, eu acho que é um papel essencial da universidade, porque nós cada vez mais temos dificuldade em formar o espírito das pessoas, não é? E as características da universidade acho que nos dão razão para a manter e para a defender também. Tem muito mais exigência. Já não basta estar na universidade quando se está lá dentro, não é? Estar na universidade como se estava antes. Eu tenho assim umas metáforas da universidade mais simples, mas já falaremos daqui adiante. Já levantou aí uma série de assuntos que já davam para vários dias de discussão, mas deixem-me só então dizer que o Nuno, ele próprio acabou de dizer, tem toda uma vida passada na universidade. O Nuno é doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Técnico, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, portanto, sejamos formais, né? Atualmente é professor catedrático no ISCTE, mas já foi presidente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uma das casas mais conceituadas da Universidade Portuguesa. Já foi, para além disso, tem uma experiência internacional também relevante, foi professor convidado na TU, que não sei o que é, mas em Berlim, uma universidade alemã. É a Universidade Técnica. Universidade Técnica, ok. Também foi professor associado no Técnico, no Instituto Superior Técnico. Também conheceu um dos outros lados da universidade, o lado da investigação, e foi investigador tanto em termos nacionais no INESC, como internacionalmente na AT&T Bell Labs
E foi visiting scholar num instituto na Índia. Como é que isto se lê? Gandhinagar? É o IIT de Gandhinagar, Indian Institute of Technology Gandhinagar, com quem Hum. tenho uma relação desde há alguns anos muito interessante. E depois, para além disso, teve também a loucura de fazer empresas e de cofundar empresas, presumo eu, a partir desta atividade, coisa que ainda por cima repetiu, não, não ficou contente à primeira e criou várias empresas, foi cofundador da UNET PT, com a PT, não é? Da Portugal, EUNET Portugal. UNET Portugal, da 4VDO, não conheço, Sim, e não, já desapareceu. da ON TV. Bom, é membro sénior da Association for Computing Machinery e tem uma longa lista de publicações, como seria de esperado, toda esta atividade. Bem-vindo. Obrigado por ter este bocadinho para falar connosco. Mas então, deixe-me voltar à mesma questão. Ainda faz sentido dizermos a um adolescente a melhor coisa que vocês têm a fazer com o início da vossa vida de adulto é passar uns anos na universidade? Isto é um modelo que ainda faz sentido? Eu creio que sim. Aliás, é um modelo que faz sentido, não é só cá, em todo o mundo, não é? Falou aí de vários sítios por onde eu passei, que já não vou há alguns anos. À Índia tenho ido com frequência, e a Índia é por acaso um espaço onde a população é imensamente jovem e tem imensa vontade de entrar no processo no ensino superior. Mas em Moçambique, onde já tivemos também quando eu estive na reitoria do ISCTE, tivemos umas intervenções e o desejo, a sede de ensino superior é persistente em toda a gente, não é? Aliás, é quase o sinal, é um sinal, eu diria, no mundo inteiro. Quando uma sociedade se desenvolve e um determinado conjunto de pessoas chega assim, passa a fronteira da classe média, ou seja, acaba com as suas necessidades básicas, tem-nas resolvidas, não é? A grande aspiração de todas as famílias do mundo é pôr os filhos a estudar. É uma coisa que se nota de uma maneira extraordinária. Em todas as E depois culturas. mesmo quando... Como? Em todas as culturas, não é? Em todo lado, em todas as culturas. E depois, quando a economia regride, porque estas coisas têm altos e baixos, e as pessoas voltam à pobreza, essa aspiração mantém-se. Isso é que é extraordinário. Portanto, há assim uma espécie de magnetismo da universidade, não é? É claro que é difícil e a sociedade hoje em dia está cada vez mais desigual e nós assistimos todos os dias a conversas sobre facetas das dificuldades económicas e tudo isso. Portanto, dizer isso a um jovem às vezes é difícil dizer, não é? Pelo menos é difícil de explicar como. Justificar o porquê talvez seja mais fácil. O explicar como é mais difícil. Mas sim, eu continuo a achar que é, como eu dizia, é uma condição de formação do espírito. E depois a universidade já agora eu também costumo dizer a todos os estudantes, e às vezes até colegas, meus professores também, nessas funções, ex-funções de gestão, que já me deixei dessas coisas, a universidade é uma coisa relativamente simples de perceber. É uma fisga. Para quem ainda se lembra daquelas fisgas, com uma pega de madeira e um elástico forte, não é? A pega de madeira é feita por nós, professores, e pela estrutura da universidade, como é que seja uma madeira dura e forte, não é? O próprio elástico é a nossa capacidade de aprender. E depois a gente pega num aluno, que é assim uma bolinha, uma pedrinha, não é? Estica, estica, estica durante aqueles anos todos e larga. E pronto. Se a universidade for boa, nas suas várias facetas, o aluno vai longe que nunca mais acaba. E depois vem mais uma pedrinha, a gente estica, estica, estica. Depois é preciso ter a madeira boa, não é? Tem que ser dura e rija, não podem ser a estrutura universitária, as pessoas não podem ser uma coisita assim de madeira fraca, o elástico também é fundamental, não é? E é uma fisga, é simplesmente uma fisga.
Em Portugal, essa fisga mostra, tive a procura de números para preparar este episódio, essa fisga mostra resultados em Portugal. Uma coisa que me surpreendeu, né, nestes dados que eu recolhi, eu estava à espera que isso acontecesse, os licenciados ganham mais, neste caso o dobro, do que os trabalhadores têm apenas o terceiro ciclo em Portugal. Mas o que me surpreendeu é que essa diferença não se tem reduzido. Mesmo com a massificação do ensino superior, se a massificação é um termo exagerado, porque ainda estamos longe, mas mesmo com o crescimento do número de licenciados, da oferta, portanto, essa diferença entre os vencimentos do licenciado e dos trabalhadores com o terceiro ciclo não tem reduzido. Só acrescentar que, por outro lado, os jovens com mestrado ganham em Portugal, isto são números da Pordata, ganham em Portugal mais 22% que os licenciados, e que os doutorados ganham mais 950 euros que os licenciados. Portanto, essa fisga em Portugal, presumo que não só em Portugal, tem consequências económicas. Mas é só por isso que as pessoas vão para a universidade. É só para ganhar mais, é para aprender uma profissão. A minha percepção é um pouco essa que o Fernando mencionou. Há um ganho líquido na formação. Já agora, só para dar uma ideia, quando eu entrei para o técnico em 1978, 79, na realidade centramos em 79, porque 78 não houve aulas. Foi ótimo, porque naquela idade tivemos mais 3 meses de férias, não me esqueço, não é? Mas em 78, 79, tanto quanto eu fui registando ao longo dos anos, quem entrava para a universidade era 5% da minha geração. Portanto, 1 em 20, para simplificar. No técnico, então, isso tornava as coisas muito simples, porque cada um de nós era o melhor aluno da turma. As turmas normalmente tinham 20, entravam 1 em 20, e, enfim, fazendo estas contas, estas médias baratas, mas genericamente cada um de nós era o melhor aluno da turma. Tinha uma vantagem ótima para os professores, que eles não precisavam de ensinar, porque a gente aprendia tudo. Não é? Quer o professor ensinasse, quer o professor não ensinasse, a gente tinha que aprender aquilo, portanto, e depois se criou aquela cultura voluntarista do técnico. Hoje em dia, os números são muito maiores, não é? E, portanto, como também são muito maiores, os impactos têm que ser vistos numa escala um pouco mais macroscópica, e com números muito maiores nós temos, até porque nós em Portugal também temos muito aquela tendência para falar de casos. Normalmente aquelas frases começam, eu até sei de uma pessoa que, não é? Pronto, está tudo estragado, não é? Isto acontece mesmo a nível universitário. Sim, porque eu conheço uma amiga minha que tirou o curso e não tem emprego, ou conheço a filha de um amigo meu que não sei o quê. E como são muitos casos, não é? Porque o ensino se massificou, nós temos casos para explicar os defeitos de tudo e mais alguma coisa. Também das qualidades, mas normalmente gostamos mais, às vezes, de explicar os defeitos. Mas, de qualquer maneira, há um ganho líquido. E isso é bom, porque se não houvesse, então tínhamos um problema sério. Não é tão grande, porque esse ganho reflete naturalmente a sofisticação da nossa economia, não é? Quer dizer, e a universidade não tem que resolver esse problema, não pode, não consegue, não é? Por isso, quando estava a mencionar a progressão das diferenças de ganhos dentro de um doutorado, ela é relativamente menor, porque realmente a nossa economia não sabe o que é que há de fazer com os doutorados, não é? A verdade é essa. Deixa-me dizer que eu não consegui perceber, na Pordata, eu estive à procura nas fichas técnicas, eu não consegui perceber se eles nestes números incluem os que emigraram ou se incluem só os que ficaram em Portugal. Não consegui perceber e eu penso que isso deve fazer uma diferença substancial. Mas deixa-me ainda acrescentar que há aí uma tendência clara, porque se em 78 era 1 em cada 20, em 82, quando eu entrei, era 1 em cada 10. E penso que se tem claro. progredido. Mas reduzido continuamos muito. Nós temos que ser mais nos de países metade. Mais nórdicos, de por metade. exemplo. Sim, mais de metade deve entrar para a universidade. Muito Nesta mais de altura deve ser metade. mais Não metade. todos. Uhum. Eu até seria apologista de todos, não é? Normalmente quando digo isto é um escândalo, não é? Não quer dizer que façam depois que todos os trabalhos tenham que ser de nível clássico, não é? Mas tem que passar por lá. Até porque eu queria dizer que, no fundo, o ganho, depois os ganhos são os intangíveis, não é? E independentemente disto depois nem certas... Isto é estatístico, portanto há pessoas que não têm não recebem esse benefício por andar na universidade. Mas o que eu digo sempre é que ganham liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é um valor, aliás, isto é sobre o bem-estar e felicidade, é talvez aquele valor que nos toque, não é? Não é só o bem-estar material.
A liberdade de escolha é uma coisa extraordinária. Às vezes custa, não é? Que provoca ansiedade, não é? Quer dizer, aliás, podíamos agora estar aqui outra sessão toda a falar sobre o problema das castas na Índia, que é um que eu lido muito quando lá vou, não é? Que são uma garantia de bem-estar a priori, não é? Você não se preocupe porque já sabe o que é que vai fazer e, portanto, a ansiedade existencial desaparece. Mas no nosso mundo mais individualista, no nosso mundo ocidental mais individualista, a criação de oportunidades e a liberdade de escolha, que muitas vezes não é tanto quanto as pessoas queriam, evidentemente, mas eu penso que um estudante universitário tem um pouco mais de consciência e de liberdade de escolha. E isso pode ser um fator que eu acredito que seja de bem-estar para quem por lá passa. Portanto, não é só uma questão material. E depois, se a pessoa tiver, enfim, às vezes também a sorte de ter as condições materiais que lhe permitem fruir daqueles anos, é uma experiência que não se nega a ninguém. Nesse aspecto, acho que é uma mudança grande no ensino superior. Agora falando da minha experiência, em 2006, com a ação do Tratado de Bolonha, há uma mudança drástica no ensino superior, porque quando o Nuno entrou na universidade, ou eu, era um curso de 5 anos, e o primeiro, e parte, pelo menos, do segundo, eram muito preenchidos com aquilo que nós chamávamos as cadeiras, vamos dizer, de cultura geral, mas não, o termo tornou-se um bocadinho depreciativo, mas eram cadeiras de preparação para a vida, não eram propriamente de preparação técnica naquela área, em economia no meu caso, em engenharia no seu. Hoje eu olho para os nossos cursos e se fôssemos fazer isso, não íamos ter tempo para lhes ensinar economia, porque hoje a natureza do ensino superior tornou-se muito, não sei se bem, era essa a opinião que eu queria ouvir da sua parte, a natureza do ensino superior tornou-se essencialmente profissional. Ensinamos a fazer coisas. Já não ensina, acho eu que já não se ensina tanto a viver digamos que outro, se eu posso ser elitista com outro nível, isto é um bocado elitista da minha parte, acredito, mas hoje ensinamos essencialmente as pessoas a fazer trabalhos. Trabalhamos para as empresas. Acompanha esta minha opinião? Não, por acaso não. Ótimo. Para criar aqui alguma divisão, aliás, é pouco. Eu estava até na Faculdade de Ciências como presidente da faculdade, quando tivemos que fazer a transição para Bolonha. E, portanto, tive que pensar muito nisso. Obviamente, construí a minha própria teoria, que não sei se está certa ou errada, mas é aquela pela qual eu me vou movimentando. E eu acho que faz sentido. Se quer que lhe diga. Faz sentido porque um curso de 5 anos, isto até vem da minha aprendizagem das telecomunicações, que eu agora não vou aqui explicar, mas um curso de 5 anos é feito para um mundo que só muda de 10 em 10. Há um teorema, chama-se um teorema da amostragem, que é o número de amostras que nós temos que tirar de um sinal, tem que ser o dobro da maior frequência de variação do sinal. Pronto, isto não interessa agora, quem quiser recuperar, vai ver o teorema da amostragem. Mas isto basicamente dá a ideia, quando nós temos um curso de 5, estamos a pressupor que o mundo não muda, senão de 10 em 10 anos. Ok? E depois, quando o mundo muda, a gente começa a formar na nova. Imagina a tecnologia das telecomunicações e dos telemóveis, não é? Que começaram e cresceram disparatadamente num prazo de 5 anos. Portanto, numa sociedade complexa, nós não podemos ter cursos muito quadrados e muito compridos. É como tentar meter certas peças dentro de uma gaveta, não é? Para ocupar o espaço da gaveta, temos que ter peças mais pequeninas, porque elas não são todas iguais. E, portanto, esta segmentação de 3 mais 2 é quase como ter uma bicicleta com 2 rodinhas, para quem anda de bicicleta, está a ver? Ter uma para andar devagar, que são os primeiros ciclos, e uma segunda para andar depressa, que são as movimentações da sociedade. Isso eu acho que é uma resposta que faz sentido. Depois, há uma outra, que da experiência que eu tenho com os alunos, isto permite uma coisa muito, pelo menos é a minha convicção, permite, em muitos cursos, a conciliação entre o amor e o interesse. Okay? Que não é fácil na vida, não é? Ou seja, as pessoas vão tirar um curso, muitas vezes por amor. E depois descobrem que a economia não dá, a sociedade não dá respostas de emprego nenhumas e ficam com aquele curso na mão. Pronto. É um amor solitário e pobrezinho. Outros vão ter por interesse, às vezes porque têm 18 anos, não é? Os alunos são muito novos. Eu vejo isso todos os dias, não é? Professor, eu quero tirar matemática. Oh, pai, eu quero tirar matemática. Não é? E o pai diz, filho, está calado, vai mas é tirar a engenharia que também tem muita matemática e isso dá emprego.
não é? A mesma coisa, eu posso confidenciar que hoje em dia eu faço desde há 2 anos faço umas cadeiras isoladas na Faculdade de Direito, não é? Na licenciatura pura e dura. E também vejo muitos colegas meus, que não são meus filhos ou netos, quase, que na realidade eles gostavam de ter ido para a filosofia. Mas com certeza que lá em casa os pais disseram, ó filho, vai para Direito, também estudas filosofia lá e sempre tens um emprego. Pronto. E há todo este problema. Este processo de Bolonha é também, a nível individual, interessante, porque a pessoa pode fazer algo que até gosta muito e depois então no mestrado, ok, agora vou preocupar-me com o emprego. Ou vice-versa, não é? Vai fazer o primeiro ciclo que o pai quer, a família quer, não é? Nós somos muito tribais, é muita coisa. E depois, quando já tem 21 anos e já tem barba, não é? Se for homem, não é? Ou já tem pelo na venta, se for mulher, não é? Com 21 anos, e diz, ó pai, agora, desculpe lá, mas eu vou mesmo fazer aquilo que gosto. Não é? E eu acho que esta segmentação não é nada má ideia. Tem um problema que o Fernando estava a mencionar, que é verdade. O problema mais do lado dos professores é que a gente não sabe ensinar isto. A gente não sabe ensinar desta maneira. É que não é só nós, professores. Os livros não estão feitos para isto. Não é? Os livros não estão feitos para nós ensinarmos de forma segmentada. Estão feitos para nós darmos primeiro e segundo ano compêndio de matemática, compêndio de física, compêndio de eletromagnetismo, compêndio 1, 2 e 3, volume 1, volume 2, volume 3 para o primeiro, segundo e terceiro ano. Pronto, é fácil, é tudo sequencial. Não é? Claro que a pessoa chega ao fim do terceiro ano e tem uma carga de matemática e física, no caso de engenharia, já não é tanto assim, não é? Mas antes era mais simples, o conhecimento estava organizado para ser administrado dessa maneira, não é? Com esta segmentação nós ficamos coisas tão simples como nós não queremos que uma pessoa saia de um curso de engenharia informática sem saber um determinado conceito de base de dados, não é? Ok? Mas esse conceito era dado no 4º ano. Okay? E no 4º ano já há pessoas que não vão ter essa disciplina. Como é que a gente pega naquilo e passa para o 3º ano? Mas depois não pode ser muito complicado, porque também muitos deles não vão precisar. Está a ver como é que nós reconfiguramos esta forma de passar o conhecimento? É difícil, mas eu acho que vale a pena. É uma discussão enorme, ainda hoje na Faculdade de Direito, por exemplo, que é uma classe. Os professores recorrentemente levantam esse problema da segmentação que teve que acontecer, que não é fácil, mas que eu acho que é virtuosa em certas coisas, não é? E o mundo não é para monolitos, seja do que for. Sinceramente, isso não pode ser. Não quer dizer que as pessoas não devam estudar com dureza e com muita persistência durante muito tempo, mas não pode ser, não podemos. O Álvaro e o Henrique vêm de áreas Olha, científicas diferentes. Não sei se sim, eu por acaso queria comentar. interromper um bocadinho por 2 razões. Ou se calhar até 3. Primeiro, o Nuno tem uma coisa muito interessante ao longo da vida, que é, ele enganou-se no curso. Estou a brincar. Ele fez o curso certo, mas isso deu-lhe uma capacidade de racionalizar um conjunto de questões temáticas de uma forma muito estruturada e, portanto, consegue ter uma visão abrangente muito interessante de todas as questões, nomeadamente destas questões do bem-estar, que esse é o segundo tema. E eu conheci-o em 2000, não sei se ele terá recordado, na Faculdade de Ciências, naquela brincadeira do Instituto de Formação, muito interessante, que infelizmente depois acabou por não funcionar. A ciência faz parte da vida. Claro. Nessa altura percebemos ali coisas muito interessantes relacionadas com a aprendizagem e o bem-estar. Aprendizagem, ou seja, não obrigatoriamente formação. E explorámos nessa altura uma coisa muito interessante que foi o e-learning. Nós, na Faculdade de Ciências, na prática, nós fomos os primeiros precursores de forma consistente nas universidades daquilo que poderia ter sido o primeiro modelo de aprendizagem à distância, aprendizagem, não formação, volto a insistir nisto, baseada nos conhecimentos e nos conteúdos das organizações. E, portanto, a segunda coisa que eu gostava de colocar em cima da mesa, para depois passar para a terceira, é como é que são estes mecanismos de aprendizagem que podem gerar bem-estar? Como é que tu, Nuno, vês que estes mecanismos possam ser construídos, estes novos mecanismos de aprendizagem que ainda há pouco referiste, relacionado com a questão da complexidade e dos novos, como é que lhes chamaste, novos complexos de aprendizagem, coisa assim, tenho que ver aqui nos apontamentos.
Que mecanismos novos de aprendizagem podem, de facto, reformular a componente do ensino, ou seja, do professoral, que se calhar é muito o que foi desconstruído no contexto de Bolonha. E a terceira questão é, no futuro, como é que tu vês o funcionamento das universidades numa lógica de redes, de aprendizagem e não de formação? Porque eu acho que tu tens uma capacidade, graças à tua história profissional, mental, intelectual, Sim. por aí fora, de poder conceber estas abordagens de uma forma diferente, que dão consistência a tudo isto que estiveste a dizer em relação a Bolonha. Portanto, se me pudesses falar sobre isso e como é que tudo isto pode contribuir para a construção de um bem-estar dentro da sociedade, dentro das universidades, dentro de cada uma das pessoas, era um contributo que eu acho muito interessante. Gostava imenso de ouvir, porque creio que terás... Posso tentar dar alguns elementos já agora. Quando estás a dizer que eu me enganei no curso, eu posso dizer, quando eu tinha 18 anos, fiz o primeiro propedêutico, coisa que já a maior parte das pessoas não sabem. Foi a primeira mega experiência de ensino à distância, não é? Aliás, eu tinha saído do colégio militar e tive um ano a ver televisão, foi a melhor coisa que me puderam fazer. E fiz várias, até o último dia tive várias alternativas. Fiz desenho para poder ir para a arquitetura, tinha geografia para poder ir para a economia, tinha as nucleares de engenharia, depois lá fui para o técnico. Quando cheguei ao técnico, fui à secretaria para pedir os impressos para me inscrever. E a senhora da secretaria perguntou, mas que curso é que quer? É preciso escolher agora. Mas não sabia que era preciso escolher agora. É preciso escolher agora, não é? Com aqueles funcionários muito simpáticos, claro. Então, pronto, dê-me esses amarelos, faz favor. Isso é o quê? Engenharia eletrotécnica. Está bem, pronto, ok. E assim foi. Portanto, a vida não é propriamente uma coisa muito determinística, não é? Em certas coisas. A questão da aprendizagem e do ensino é o seguinte. Eu acho, estou só aqui a juntar pecinhas que eu acho que se podem pôr dentro desse círculo. Nós ainda não temos muita respeito pela ideia de centrar a universidade no aluno. Okay? A universidade é centrada no professor e pronto. Não é? Há casos mais no professor com P grande, não é? E no senhor professor doutor. Okay? O caso do técnico é que no senhor professor doutor engenheiro, que ainda é mais comprido. E, portanto, toda a estrutura curricular e de conhecimento é baseada. Isso vamos para a medicina, vamos para direito, então, que são escolas de doutrina, não é? Sem desvalorizar esse conhecimento. Os nossos currículos continuam quadradíssimos. É uma coisa insuportável. Eu acho, em 30, se forem 3 anos, ou 40, se forem 4 anos, que é o caso de direito, ou 50, se forem os 3 mais 2, não é? As opções dos alunos cá são para aí 2 ou 3 cadeiras. É uma coisa absolutamente, devia ser proibido. Proibido, não é? Pronto, mas tem depois ali umas opções, que é só para dizer que o curso tem muitas chamadas optativas, não é? Que é para dizer que tem que lá estar, porque a 3ES vai lá, e entre os quais eu de vez em quando, e diz que aquilo é muito quadrado, e eles dizem, pois é verdade, a gente na próxima muda e não muda nada. Portanto, os cursos, essa noção não tem. E depois, ainda por cima, acho que há mas isso é já uma opinião pessoal. Eu uma vez tive uma grande discussão, que eu não quero, digamos, contextualizar muito especificamente aqui, sobre cursos mais à solta e cursos mais a sério. E nós temos que arranjar uma solução, principalmente, vamos lá ver, principalmente na altura da formação inicial, que é uma formação dos 18 aos 22 anos, não é? Que é aquela formação em que os alunos entram adolescentes e saem adultos, não é? E aí eu penso que a formação deve ser o mais eclética possível, porque eles podem aprender imenso. Têm uma capacidade de trabalho inacreditável, quando devidamente, se calhar, forçados a isso. Não é? E eu vejo agora, não é? Na minha última experiência curiosa é ser aluno na Faculdade de Direito e estar no grupo de WhatsApp dos alunos, não é? Isto dava para vários programas, não é? E tenho uma admiração enorme pela capacidade de trabalho e pela entreajuda e por tudo isso que eles têm. Agora, o curso também tem que ser duro
E na linha do que eu dizia, posso dizer que uma vez mencionei isso com o João Lobo Antunes, que era presidente do Conselho Científico de Medicina, quando eu estava em Ciências. Um curso tem que transformar o cérebro das pessoas. Ok? Eu acho que nós hoje em dia podíamos fazer uma experiência, que é fazer uma ressonância magnética funcional aos alunos à entrada e outra à saída. E ver o que é que aconteceu. Porque tem que acontecer alguma coisa. E a verdade é que acontece, não é? Se vocês forem um curso do técnico altera o cérebro das pessoas, um curso em Direito, a minha filha também fez Direito, põe as pessoas a falar de outra maneira. Literalmente, falam de outra maneira. Dizem não obstante ao jantar, que é uma coisa bizarra, não é? Ninguém cá em casa diz não obstante ao jantar, ou presumem coisas, não é? Sobre o que é que vão comer ao almoço, não é? Eles falam de maneira diferente. Portanto, há um efeito que eu acho que hoje em dia é observável, há tecnologia para isso, há um efeito cerebral e neurológico numa formação superior. E, portanto, eu acho que isso não se pode perder, não é? Porque senão o cérebro fica uma pasta, não é? Depois, a seguir, a pessoa tira outros cursos, começa a ver o mundo de outra maneira. É incontornável, eu estava aqui a dizer. Todas as pessoas do técnico têm uma certa maneira de ver o mundo, de sistematizar e de organizar e de fazer bonecos, não é? Para quem tem jeito para fazer bonecos, não é? Porque a disciplina mais difícil era desenho lá. E, portanto, eu acho que nós temos que reforçar imensas estas oportunidades de aprendizagem, sem as tornar fé-diveres, não é? Que esse é que é um problema, que é, fazer uma cadeira optativa e, portanto, ali é fácil, não é? Aquilo, vais ler umas coisas, dizes umas larachas, mas depois voltas para microeconomia ou macroeconomia, não sei, voltas para as coisas duras, não é? Porque isso aí é que é sério. Mas isto é toda a cultura dos professores, não é? Transmitir o valor da sua quinta. E, portanto, eu acho que faz falta. Os nossos currículos são muito quadrados, não é? Nós somos um pouco... por exemplo, o currículo do MIT, que nós fizemos lá uma visita há uns anos, tem 20 e tal % de humanidades. Não é? Os currículos... Como? É um curso de engenharia. É um curso de engenharia, que tem 20 os e tal cursos clássicos de engenharia, não é? E o Dean da licenciatura dizia-nos, isto foi no contexto daquele programa MIT Portugal, não é? Que a Faculdade de Ciências também entrava, dizia-nos que eles ainda não sabiam escrever bem, não é? Aliás, isto remete-nos agora para as novidades de inteligência artificial, como é que a gente mantém a malta a escrever. Mas a Faculdade de Direito tem uma solução muito simples, têm todos que escrever em papel e lápis, em papel e caneta, durante 2 horas no exame e acabou-se, não é? Portanto, não há cá sequer computadores ali na altura do exame. Mas nós temos as humanidades, no IIT há uma percentagem enorme, o técnico eu sei que está a fazer esse esforço, mas isso tem que ser feito com a mesma solidez com que se faz o resto, não são atividades circunscolares, não é? Não são... não é, ok, está aqui o núcleo, porque depois a seguir o que é que acontece? Roubar 6 créditos a um currículo e levá-los de, por exemplo, análise matemática para literatura, não é? Isso é uma guerra, como imaginam, infernal em qualquer conselho científico em Portugal, não é? Como é que... tudo, eu tenho imensas histórias, podia estar aqui horas a contar histórias. Antes, eu também tenho muito interesse em ouvi-lo falar sobre a governança das instituições, mas antes de chegarmos lá, acha que este modelo centrado no professor, em que o ensino superior ainda vive, tem futuro? Ou seja, não há também uma pressão da parte das instituições para substituir o professor por um gestor de plataformas de aprendizagem que sejam menos, ganhem menos, tenham menos custos e que sejam mais maleáveis, não tenham egos mais pequenos do que os professores com P grande? Não existe não sente essa pressão na Universidade em Portugal? Eu diria que isso é uma equação complexa, não é? Porque é verdade que muitas das competências básicas do professor médio
tem alternativas, não é? Tem alternativas de transmissão de conhecimento, de acesso a conhecimento e mesmo de capacidade dos estudantes de aprenderem coisas, não é? O meu filho, por acaso fez engenharia informática, mas diz-me, aprende-se tudo no YouTube. E é verdade, eu até já aprendi a esfolar coelhos no YouTube, não é? Sou um citadino. Mas a relação, portanto, se os professores se mantiverem muito nesse papel de despejar conhecimentos, não vão ser realmente substituídos, não é? Não vejo. E eu acho que em parte vamos ser substituídos. Mas é preciso sofisticar, é um desafio que se coloca à universidade, é sofisticar a relação do professor com os alunos, não gastar tanto tempo com coisas básicas. Eu sinto que hoje em dia, depois da experiência do Covid, não é? Nós, então em Portugal temos aquela, eu acho que temos uma psicologia muito curiosa, não é? Somos excepcionais em situação de emergência, mas depois em situações de normalidade somos completamente uma desgraça, não é? E, portanto, obviamente que nós mudámos para ensino online com Zoom, como estamos aqui, todas as universidades, das mais modernas às mais conservadoras, Um dia em para o 3 outro, dias. Foi numa semana, não é? Houve uns que mudaram de terça para segunda, porque davam aulas à segunda e terça, não é? Mas mudámos, e aquilo começou, e foi melhorando, e fez tudo. Acabou a pandemia, arrumámos a maquineta e voltou tudo ao normal. O que é um desperdício, quer dizer... Não é? E voltaram aqueles horários e as presenças nas aulas e toda a gente a picar o ponto. Mesmo com greve da CP. Sim, mesmo com greve. Não, mas depois há sempre a desculpa. Né? O professor, desculpa que eu estou atrasado. Há greve hoje. Pois é, estou uma chatice. Não? Muita gente conforma-se com a realidade. E, portanto, temos esse problema. Eu acho que isso é uma pena, porque nós podíamos estar a otimizar muito mais a nossa modalidade de ensino. Depois há a questão da estrutura das universidades, mas é mais a estrutura administrativa e burocrática. Mas antes de chegarmos aí, deixe-me dar este exemplo da minha própria atividade. Hoje em dia já há instrumentos que foram desenvolvidos nesta área do empreendedorismo, que eu dou mais aulas, que eu, em vez de estar a usar a minha profunda eloquência para explicar aos alunos com toda a minha arte como é que aquilo se faz, eu uso os vídeos que os autores dessas ferramentas fizeram. Eles fizeram vídeos com meios que eu nunca vou ter. E são eles os autores daquilo. E, portanto, eu passo os vídeos e depois ajudo os alunos a fazer exercícios de aplicação. E depois chego ao fim e fico a pensar, mas isto é trabalho de professor? Isto podia ter sido feito ali pela senhora que está a fazer a limpeza? No fundo, mas depois, por outro lado, fico a pensar, mas isto liberta-me para fazer outro trabalho mais cuidado com eles, que a senhora da limpeza não faria, provavelmente, se fazia, que é de tentar perceber, enquanto eles fazem os exercícios, quais são as dificuldades individuais de cada um, portanto, permite-me customizar um bocadinho, conhecer melhor cada aluno. Isto ainda é o trabalho do professor com pé grande, de que falava há bocadinho, ou estamos realmente num momento de mudança? Não, então deixe-me ser assim escandaloso, e para não sei se alguém me vai insultar, que é o seguinte: eu, por acaso, um ano antes da pandemia, naquelas distribuições de serviços de centro, acabei por ficar ali no ISCTE a dar uma disciplina chamada Algoritmos e Estruturas de Dados, que é uma disciplina de programação, primeiro ano, ou primeiro semestre, segundo ano, uma coisa assim. É um clássico em todos os cursos de engenharia informática. Não é? E eu aí pensei, eu não vou dar o curso por mim, eu vou pegar aqui num curso que está online, num MOOC de Princeton, feito pelo professor de Princeton, não é? Que é um guru daquilo, aliás, um tipo que eu admirava, tinha comprado o primeiro livro há 30 anos, e que tinha as aulas todas em vídeo, e os exercícios, e os slides, e os trabalhos, e tudo e mais alguma coisa. Vou pegar nisto e vou fazer disto a matéria, quer dizer, é como aquela ideia peregrina que muitas pessoas têm. Eu percebo, porque quando se tem que fazer a gravação tem que escrever um livro. Mas não interessa, não é? Quer dizer, em cada matéria há 5 ou 6 bíblias universais, não é? E só por milagre é que nós conseguimos fazer melhor que eles. Às vezes nem mesmo por milagre conseguimos fazer melhor que eles. E, portanto, eu peguei nisso. Quando a pandemia começou, por acaso tive a vida imensamente facilitada, porque já tinha os vídeos, já tinha os slides, já tinha tudo. E o que é que fica então para... portanto, aqui há uma... Isto é também um elogio à preguiça. Ok? Mas é uma preguiça que funciona, portanto não sei porque é que nós não havemos de elogiar e de praticar.
Depois, se alguém pode questionar. Aliás, eu tive um aluno, uma avaliação, que fez o maior elogio, curioso, não é? Os alunos fazem aqueles inquéritos no fim do semestre, e um dos alunos disse, não percebo porque é que o ISCTE paga o salário a este professor, porque eu aprendi tudo com o americano. E eu fiquei, depois daquele choque inicial, fiquei altamente satisfeito, porque na realidade a ideia era essa, era que ele fosse capaz de aprender sozinho com o americano, e se tivesse dúvidas, e se quisesse ouvir histórias, não é? Que, no fundo, o que é que era o meu papel naquela disciplina? Era, de vez em quando, contar histórias, não é? Contar histórias, fazer analogias que não aparecem, aquele aluno que não percebe aquele algoritmo da ordenação, não sei o quê, de um vetor, uma coisa qualquer. Epá, como é que a gente vai explicar aquilo de outra maneira? Temos que nos virar da cabeça e contamos umas histórias, viramos do avesso. E era essa a função. Porque as matérias clássicas, dos 3 primeiros anos de um curso superior do primeiro ciclo, são standard e estão super bem apresentadas aí pelo mundo fora. Não vale a pena reinventar essa roda. Em certas áreas não, quer dizer, se quisermos falar de teoria da doutrina do professor, sei lá, olha, Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Em direito administrativo, essa não está e tem que ser dada da maneira que era, não é? E pronto. Nuno, deixa-me separar uma coisa que eu acho que nós não estamos aqui a fazer uma separação. Dentro do papel da universidade, a universidade não serve só para ensinar. Tem pelo menos 3 grandes áreas, diria eu, e tem mais depois. Mas pronto, mas 3 grandes áreas depois integram as outras. Ou seja, tem a componente da investigação científica, que é crucialíssima, porque produz novo conhecimento, novas soluções e por aí fora. E também, nós só produzimos investigação científica quando estamos em conjunto num determinado grupo, e com um determinado foco e numa rede cada vez mais global de partilha de informação, de experiências e por aí fora. Tem uma outra componente, que é a sistematização da informação, que muitas vezes depois nós acabamos por transportar como consultoria para vários contextos, mas mais uma vez os grupos, as equipas de consultoria, de integração de conhecimento, de sistematização de conhecimento têm importância relevante, e depois temos sim este papel do mediador, do professor mediador, que eu acho que é mais isto, e cada vez mais, aliás em 2000 nós começámos a perceber isso de forma muito clara, já se percebia antes, mas com a brincadeira do e-learning ainda percebemos mais isso, quer dizer, nós a certa altura somos mediadores, como as máquinas também são mediadoras. E agora qual é o nosso papel de mediação? O nosso papel de mediação, acima de tudo, é exatamente este que estás a contar, a referir, que é o de contar uma história, de criar ali uma proximidade relacional entre a pessoa e a matéria, em todo o conhecimento, todo aquele percurso de reconstrução do cérebro para novos padrões. Portanto, nestas 3 dimensões, e alargando um bocado, como é que nós conseguimos construir bem-estar numa sociedade? Porque a sensação que eu tenho neste momento é que as universidades já estão a ser bloqueadores de bem-estar, em vez de serem promotores de bem-estar. Em alguns casos, noutros casos, com abordagens assim mais radicais, dentro de muitas aspas, radicais vão à raiz do problema, como esta que tu que tu praticaste e que eu pratico também, quando em vários contextos estou a dar aulas, eu também, meus caros amigos, eu não sei. Temos aqui este autor, temos aquele, portanto, eles sabem muito mais do que eu. Portanto, vamos lá trabalhar isto e vamos lá construir conhecimento a partir daqui. E, portanto, trabalhamos a parte do conhecimento, da construção do conhecimento, não o conteúdo em si. Eles podem ir muito mais longe. Mas a sensação que eu tenho é que estamos a arriscar, é que os mecanismos de construção de conhecimento, de divulgação do conhecimento e de ressistematização ou criação de boas relações entre as pessoas e o conhecimento estão a sair para fora das universidades de uma forma extraordinária, esvaziando o papel da universidade enquanto estruturador de uma sociedade e construtor de bem-estares. Mas espero que não seja bem assim, que tenhas uma perspectiva diferente. E o que é que tu pensas sobre estas questões? Eu tenho que... Nós começámos isto a dizer que éramos parte interessada, ou digamos, estávamos comprometidos, não é? Portanto, obviamente que a minha visão pode estar enviesada. Acho que a sociedade é muito ansiosa, hoje em dia. Comentávamos isto antes de começar, nós vivemos numa sociedade super ansiosa. E eu acho, cada vez mais, tinha um estudante indiano a estudar essas coisas, cada vez mais por excesso de comunicação. Excesso de proximidade, não é? A gente não consegue ter uma alegria sozinho, ter um desgosto sozinho, não é? Temos um desgosto, chegamos a casa, pomos no Facebook, não é? Que está a ser transmitido pelo Facebook, não é? E nesse dia à noite há 30 mil pessoas a dizer que somos parvos ou que nos estão a bater nas costas, não é? Não se consegue. Eu não uso Facebook já há uns anos também. Mas
A sociedade é muito ansiosa e tem muitas solicitações, há muito excesso comunicacional. É verdade que muitos dos elementos, das partes elementares, estão disponíveis cá fora, não é? Fora da universidade, fora de um processo bastante estruturado, que a universidade, pelo menos, devia ter. Mas, às vezes, também deixa essa ansiedade a entrar lá dentro. Mas não tenho grandes... A única analogia que eu tenho é a seguinte. Houve uma altura que eu me pus a aprender alemão e depois aí o Fernando me ensinou e fiz um estágio na Alemanha, quando ainda estava no técnico. E a verdade é que eles me diziam, às tantas também contactava lá com pessoas que tinham emigrado para lá há uma data de anos, não é? E os meus colegas diziam que eu falava melhor, faltavam umas palavritas, mas falava melhor do que as pessoas que não lá estão há 20 anos a falar alemão, que se arrascavam, obviamente, muito melhor que eu, não é? No dia a dia. Mas isso é um sinal de que uma aprendizagem, uma imersão estruturada para aprender uma linguagem é fundamental. Se quiserem ser malandros, a gente vê, agora não temos visto muito, mas há sempre uns exemplos do personagem, alguns numa aldeia, lá atrás, não é? Que é apanhado, que é um falso médico. Okay? Nunca tirou medicina. Não é? No entanto, há 20 anos a exercer medicina naquela aldeia. Tratou, em média, com eficácia a maior parte das pessoas, porque tem um bocado de bom senso, e fala como um médico, usa a bata como um médico, tem os estetoscópios como um médico, parece um médico, é um médico, porque andou 5 anos em medicina, não fez cadeira nenhuma, tipo a Santana, não é? Não fez cadeira, mas incorporou a linguagem, não é? E eu acho que isso dá coerência aos nossos personagens pela vida fora. Não é? Depois, ainda por cima, se tiver feito as cadeiras, se tiver aprendido, obviamente é o melhor, não é? Mas a universidade tem essa função de socialização. A gente sai de lá a ser qualquer coisa. Mas, Nuno, os conteúdos podem aprender em todo lado, mas não é nada. Eu creio que o Álvaro estava também a referir-se, no fundo, a um modelo alternativo que é cada vez mais proposto hoje em dia, das pessoas, em vez de gastarem 3 anos da sua juventude na universidade e depois irem para o mercado de trabalho, irem mas é logo para o mercado de trabalho, ou então irem dar uma volta ao mundo e a seguir irem para o mercado de trabalho, e depois, quando precisarem de aprender alguma coisa, aprender na hora, com as tais ofertas que existem fora da universidade. Obviamente que isso não é a mesma coisa, não poderia ser, mas eu gostava de pedir ao Vítor, que tem estado aqui calado, para partilhar connosco a experiência que ele tem tido com conceito, embora em contexto de ensino universitário, mas tem tido essa experiência com um modelo de aprendizagem, com modelos de aprendizagem muito menos centrados no professor, certo? Certo? Eu começo por dizer que é meu honra estar aqui convosco e que não tem nada a ver o meu currículo com o currículo de qualquer um de vocês. Eu sou um bocado aquele médico que foi há bocado referido. Ou seja, sou alguém que só estou no ensino, mas verdadeiramente a minha vida foi sempre feita na prática e eu tenho cuidado sempre de dizer que não sou professor, dou aulas, por uma razão simples, porque eu levo a minha experiência prática, faço algum esforço, mas não sou um professor é bem mais do que aquilo que eu sou. E exatamente por ter este sentido prático das coisas, eu próprio sigo modelos mais arrojados, ou seja, não vou muito atrás daquilo que é o tradicional. Concretamente aqui no que diz respeito ao ensino e como eu o pratico, e aliás é quase desde o princípio, tenho alguns 30 anos a dar aulas, mas verdadeiramente desde quase o princípio utilizei esta prática. As metodologias têm nome, não é? Uma delas é o Project Oriented Learning, portanto o ensino orientado a projetos, e a outra mais recente, enfim, eu não sei se sou o precursor, se não sou o professor, porque, na verdade, já vi que aqui foi, pelo menos a inteligência artificial reconhece, e se ela reconhece é porque, com certeza, se em algum lado estará, que é o Inbound Learning, a metodologia de Inbound Learning. E eu passo a explicar muito rapidamente, porque eu tenho 3 ou 4 minutos para falar, e portanto, para não largar muito. Project Oriented, no fundo, é o ensino orientado a projeto, ou seja, começa-se por projeto e tem uma vantagem, que em vez do ensino ser compartimentado em silos de conhecimento,
ele é multidisciplinar. Ou seja, verdadeiramente eu avanço e vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, pratico isto no MBA em marketing digital. Cada aluno, no início, a primeira coisa que faz é pensar num projeto. Qual é o projeto que o aluno quer fazer? Pessoal. E toda a matéria, todo o que é dado é orientado àquele projeto e ele vai executar de acordo com aquele projeto. A matéria vai aparecendo à medida que as necessidades de desenvolvimento do projeto aparecem. Vantagens e desvantagens, a vantagem é que a pessoa percebe o todo, rapidamente, entende, sai a perceber como é que as coisas são feitas. E muitas vezes, quando o ensino é dado eu diria, em silos, a pessoa pode chegar ao fim, e isso acontece muitas vezes enquanto empregador, também tenho empresa, também tenho muito, já lancei não sei quantas empresas, e, enfim, fez parte sempre do meu perfil também esse tipo de... Quando as pessoas me apareciam, muitas vezes com licenciaturas e com formação superior, verdadeiramente elas não, coisas elementares não sabiam fazer, não estavam à vontade. E especialmente, isto é importante, especialmente em empresas pequenas, onde o one-man show é importante, ou seja, é o fulano que resolve tudo, não sabe apenas um pormenor, não é que tem noção do todo. Portanto, esta metodologia do Project Oriented está documentada, basicamente todas as duas apelam à aprendizagem ativa, ou seja, põem o aluno mais no centro, a segunda, o inbound mais no centro ainda, mas esta já põe no centro, e digamos que tem outra vantagem que é ataca problemas reais. Vantagem ou desvantagem? Porque aqui referiu-se, e no meu entender bem, que o papel do professor no futuro provavelmente terá que ir mais para as coisas não para estimular a criatividade, o pensamento e não sei o quê, se calhar é fugir muito mais dos problemas reais, mas isso digamos, não é assunto para mim, é assunto para outros, de algum modo, pensar e desenvolver. No caso do inbound learning, que eu digo que, não sei se sou professor, se não sou, o termo não conhecia na altura, lancei por uma razão simples, por marketing, e eu estou na área do marketing também, o marketing, com o aparecimento das tecnologias de informação, com a digitalização, criou uma nova área que é o inbound marketing. Marketing de inbound, ou seja, o marketing, peço desculpa, era muito outbound, é difusor, é o professor, o professor antigo, enquanto digamos, o inbound é atrair, ou seja, eu atraio, vou à procura daquilo que é a necessidade do cliente, não lhe impinjo aquilo que ele não quer, não lhe mando a informação que ele não deseja. Portanto, é o contrário, eu vou à procura, então vou tentar perceber, obviamente com meios eletrónicos, vou tentar perceber o que é que esta pessoa está interessada e é isto que eu lhe mando e não aquilo que ele não está interessado. E se ele está interessado, eu vou mandando cada vez mais informação mais profunda, porque é este o interesse da pessoa. Claro que isto, o marketing tem a ver com a venda, não é? Aqui terá a ver com transformar a pessoa numa, digamos, num excelente profissional. O inbound marketing, o inbound learning, peço desculpa, apela a duas coisas, ou três. À independência do aluno, precisa de uma plataforma. Porquê? Porque o professor não tem capacidade para estar a ver e agora em cada um dos casos e a qualquer momento. Aponta para a independência do aluno na procura do conhecimento, que obviamente tem que estar, e os professores podem e devem, aqui o papel do professor nunca está fora, ainda, para mim continua válido e se calhar ainda mais válido, que é selecionar exatamente aquilo que o aluno deve ver e qual o local de profundidade. É um aluno abstrato, ou seja, eu começo a preencher estes conteúdos todos, porque eu sei que algum aluno vai aqui chegar, não sei qual em particular, mas algum há de chegar, quando começar a aprofundar, vai chegar a este ponto. Isto digamos, algo mais complexo que existe e, digamos, eu próprio classifiquei e sei que alguns vão aqui chegar, qual em particular, não sei, mas depois posso acompanhar isso tudo. Pronto. Outra coisa é a personalização, ou seja, isto pode ser um para um, claramente, o aluno vai à procura do seu conhecimento, pode enverdar, por exemplo, nesses cursos, como estávamos aqui a falar nas optativas, tudo pode ser optativo, pode até haver toda a flexibilidade do mundo e dizer o curso é um conjunto de 40 ou 50 valências, em que quando fizer 20 ou 30, tem equivalência, tem uma equivalência. Vítor, mas o papel do professor sendo aí diferente, mas é mesmo necessário que isso funcione numa universidade?
Ou pronto, uma empresa funciona igual? Ou seja, qual é o papel da universidade aqui? pronto, a minha opinião, continuo a Por dizer. acaso, era interessante ouvir não só a perspectiva do Vítor, como a do Nuno. Sim, exatamente, não, mais do E Nuno. eventualmente até do Henrique, sim. Sim, eu passo já, mas para ser muito rápido, vou dizer, pronto, em relação, aqui o inbound, como é evidente, vai à procura da vocação, pronto, e esse para mim é um aspecto bastante importante. As pessoas muitas vezes chegam ao ensino superior por as coisas que aqui foram referidas, porque o pai achou que aquele era o curso que ele devia de ir, porque ele gosta de sabe-se lá porquê, porque os amigos deles, o grupo de amigos deles vai para aquela universidade e ele também vai, ou porque eventualmente o número de cláusulas não lhe permitia para uma e vai para outra e entra naquela porque tem que ir para o ensino superior e o assunto arrumado, e depois criam-se aquelas situações em que não há vocação e aquelas pessoas que a gente diz assim, este quando está aqui a fazer o quê, não é? E aparece muitas vezes falta de bases, porque as universidades, no meu entender, já agora, também não é ser elitista, porque não sou, mas devem-se cada vez mais transformar em centros de alto rendimento, como no desporto, não é? Ou seja, verdadeiramente não é para todos, porque se é para todos, banaliza-se e não só se banaliza. Há bocado estava-se a falar nos empregos, o que é que se arranja, o que é que não se arranja, o que é que os licenciados arranjam mais. Arranjam mais também por uma razão simples. Muitas vezes a seleção das empresas existe licenciatura nisto. Bom, é evidente que a partir daí afasta logo um conjunto de pessoas e daí, evidentemente, quando faz isto, faz com profissões digamos, qualificadas. O que é que, e mais remuneradas. Portanto, o que é que eu acho em termos da universidade, e para passar já a bola a quem sabe disso e tem realmente o conhecimento para poder refletir. O professor, se calhar temos que pensar num professor 2.0 ou 3.0, para usar uma terminologia agora está muito em moda, que é um professor diferente, que não sabe que a inteligência artificial responde a quase todas as questões hoje em dia que se quiserem, e atenção que isto não é ChatGPT, já fiz esta intervenção mais que uma vez, ChatGPT é apenas um bocadinho da ponta do iceberg, porque existe inteligência artificial para tudo. Se eu quiser fazer um PowerPoint direto, faço de texto para PowerPoint. E se eu fizer tudo, hoje em dia é fazível, eu estou a investigar, entre aspas, investigar aqui também, sou um investigador, entre aspas, estou a analisar um conjunto de produtos de inteligência artificial, já vou em 150 ou 160, tenho de 400 que tenho identificados, e não há nada que não se consiga fazer com a inteligência artificial. Portanto, realmente o professor tem que se adaptar a esta nova realidade e já não é aquela pessoa que leva ao conhecimento e eu é que sei e isto é o que vocês têm que saber. Não, o aluno hoje em dia tem capacidade para fazer. E pode enganar o professor, entre aspas, ou seja, pode usar essas ferramentas e se nós continuamos a ensinar como dissemos até aqui, vai acontecer o que as pessoas chegam ao fim e Então, realmente... deixe-me lá voltar ao Nuno, que é oportuno. Isto não quer dizer que, afinal, o papel do professor se calhar começa a não ser muito importante. Eu pegando naquilo que o Vítor disse, e agora com essa pergunta, também acho que convinha deixar aqui uma noção. Nem todas as universidades são iguais, nem todos os alunos são iguais. Quando eu mencionei, no tempo em que eu entrei, era simples. Um em cada 20 entrava para a universidade, acabou-se. Aliás, eu lembro uma vez o professor Vera Moreira ter dito que se formavam aí 150 juristas, ou 80, ou qualquer coisa assim, em Lisboa e Coimbra, que davam para o império todo. Ok? E pronto, a vida era simples, não é? Hoje em dia, a universidade é também uma questão, como eu mencionei, de desenvolvimento do espírito, que aliás é uma condição de bem-estar, já agora para voltar ao tema, e de cidadania. E não é com certeza difícil saber que os cuidados de saúde das pessoas licenciadas, se calhar, são menores do que em certo tipo de segmentos de cuidados de saúde do que noutros, não é? Pessoas mais educadas, eu sei que isto é um positivismo face à educação, as pessoas mais educadas geram uma melhor sociedade. Tendencialmente, às vezes também fazem cenário. Mas, por outro lado, a universidade também tem que formar as elites. Portanto, se nós queremos que todos os jovens sejam cidadãos e tenham o bem-estar que lhes dá o conhecimento, mas não vão ser todos os jovens que vão ser elites, não é? E, portanto, algumas universidades vão ser realmente formadoras de elites, e são, hoje em dia, e tem que haver uma seleção muito difícil, e nesses casos, o tipo de abordagem é completamente diferente. Eu penso, casos
agora com o que eu lido mais recentemente do IIT na Índia. O IIT na Índia, quem entra para os IITs, é 1% dos candidatos. Candidatam-se todos os anos não sei quantos milhões e entram menos de 1%. No ano passado eram 0,7%. Não é? E o que é que acontece? Que são alunos normais, eu tenho lá ido e tenho dado aulas por aqui, presumo, etc. São alunos normais, com a diferença é que o dia deles tem 48 horas. Eles fazem exatamente o mesmo que os outros alunos, só que o dia deles tem 48 horas, portanto fazem o dobro. Mas em cada disciplina fazem o mesmo. E às vezes até também também faltam às aulas, imaginem, não é? E tentam otimizar a aprendizagem. Só que tem 48 horas. E portanto a gente quis pedir mais e mais e mais e mais. Eu não percebo como é que eles fazem aquilo. Só se vivem numa dimensão em que o tempo funciona de outra maneira. E aí há espaço para tudo. Há espaço para lhes dar uma carga enorme de cadeiras de matemática e física, mais não sei quantas cadeiras de humanidades, mais desporto, mais não sei o quê. Depois eles, de cima, vivem lá, porque aquilo é interno e têm a residência lá e tudo isso. Em muitas escolas nós podemos... Aliás, nós temos aqueles exemplos. O problema de Portugal é como somos pequenos e não temos escala para fazer esta segmentação. Mas em muitos dos nossos cursos, desde pequeninos, a gente conhecia aquele nosso colega que andava a fazer, por exemplo, economia ou técnico ao mesmo tempo que conservatório, não é? Ou que era atleta olímpico, se levantava às 6 da manhã, não é? Ia fazer os treinos até às 10, depois ia ter umas aulas. Nós cá nas universidades estamos completamente nas tintas para essa gente. Vai toda aqui para fora, porque só as universidades lá no estrangeiro é que têm em conta que um tipo é atleta olímpico. Cá a gente dá-lhe um exame de época especial, não é? Cá, se o aluno for atleta olímpico, tem direito a fazer um exame numa data diferente dos outros. Mas o currículo é igual. E, portanto, nós temos também que ser capazes. Isso é um problema, agora, o recíproco dos Bolonhas e desses processos todos. E que tem a ver com a agência de acreditação e com a nossa maneira de... nem todas as universidades têm que ser iguais. Não é? E uma certa standardização que nós andamos a fazer há uma data de anos, que se percebe, não é? Que é compreensível, não é por maldade. Uma das razões que eu acho que é fácil de perceber é que quando nós emitimos diplomas com créditos que são transacionáveis na Europa, não é? Portanto, eu dou um ECTS em Lisboa, o aluno pega no ECTS, vai à Dinamarca e troca por uma cadeira, não é? Portanto, isto é moeda, não é? Para quem está de economia, o Fernando tem economia, portanto, a moeda tem que ser credível, não é? E, portanto, na Dinamarca eles têm que ter a certeza que o SCTS é uma moeda credível. E, portanto, há todo um processo de standardização quase monetária, não é? A nível da Europa toda relativamente às universidades. Mas não têm que ser todas iguais e nós vamos ter que continuar a formar elites. Senão as elites são formadas fora. E regredimos para regimes tipo, sem ofensa para ninguém, dos antigos regimes da América do Sul, em que a gente via a lista dos ministros e tinham-se formado todos nos Estados Unidos. Não é? E isso não é propriamente muito interessante. Não quer dizer que a gente não deva ter muitas pessoas formadas pela Europa fora e nos Estados Unidos, não é? Mas essa diferenciação entre universidades, modelos de ensino e tudo isso, eu acho que é muito importante começarmos a defender. Gostei dessa ideia da diferenciação, porque realmente não se ouve muito na Universidade Portuguesa. A ideia mais prevalente, parece-me a mim, é que um crédito é um crédito. E um licenciado em Gestão é um licenciado em Gestão. Mas nós somos canónicos, não é? Nós somos completamente canónicos em tudo. Os cursos de engenharia em Portugal são basicamente moldados a partir do técnico e da FEUP. Okay? É o standard de facto de todos os currículos. Não é? E eu já fiz muitas avaliações da A3S, de norte a sul. É o standard, aliás, depois é o standard da cabeça dos professores. A cabeça dos professores de Coimbra para baixo é cultura técnica, a cabeça dos professores de Coimbra para cima é cultura FEUP. Coimbra tem uma cultura própria. Não é? Direito é Lisboa e Coimbra. Não é? Medicina são 3 ou 4 coisas, não é? Que tornam canónico todos os currículos, a maneira de... E depois as agências de acreditação carregam sobre isso. Porque obviamente que acreditar um curso que tem um currículo igual ao do técnico, qual é o problema? Não é? Não tem risco. Não é? E isto é tão interessante que, se for ver, por exemplo, no caso das engenharias ou do direito que eu acompanhei, esses currículos até são exportáveis.
As universidades em Angola, houve uma altura em que o governo angolano resolveu distribuir alvarás de universidades por todo lado, e eles copiavam os currículos todos. Não é? Tinham instalações, tinham currículos, tinham alunos não é? Brotam da terra, basta abrir uma universidade e eles aparecem, só não tinham era professores, como é evidente. Não é? E esse é que era o problema daquela gente toda. Mas é preciso diversificar isto, porque senão isto torna-se inútil. Eu lembro-me, só para fazer mais uma metáfora, para não estar a gastar muito tempo, o técnico, quando eu dei aulas, quando eu comecei a dar aulas no técnico, desde essa altura que me apercebi de um problema. Para quem é que eu dou as aulas? Para a primeira fila ou para as outras filas? Do anfiteatro. Não é? Toda a gente deve ter tido este problema. A primeira fila, se a gente faz aquilo muito simples, começa a adormecer. Se a gente fala para a primeira fila, começam as outras a adormecer, porque não percebem nada do que a gente está a dizer. Não é? Isto quer dizer que nós tínhamos na mesma sala duas escolas diferentes, o aluno médio e o aluno excepcional. Não é? E isso é uma condição da vida, mas é um problema que nós temos que resolver. E acha que está a haver uma estratificação dos alunos por qualidade? Eu não tenho essa ideia. Tenho a ideia que é mais por o fator que leva as pessoas a escolher a escola é cada vez mais a localização, a proximidade. Não sei qual é a vossa experiência. Sim, eu posso confirmar. Há dois fatores, não é? No fundo, aliás, se calhar como a escola básica e secundária, fala-se muito do elevador social e tudo isso, mas quase que se pode dizer, se quer ir para a universidade, vê lá bem onde é que nasce, não é? Porque o peso do background social é enorme. Então, em certas escolas, em medicina, em direito, quer dizer, nota-se perfeitamente que são famílias, aquilo é quase dinástico, não é? E depois há um problema do transporte. Eu quando estava com funções na reitoria do ISCTE, fazia cada ano, eu na Faculdade de Ciências sofria imenso, todos os anos, quando eram as colocações como presidente do Conselho Científico, sofria, aquilo era uma dor, porque havia sempre cursos que enchiam, cursos que não enchiam, depois a gente ia ter que dar as notícias, fazer a reunião com os cursos que não tinham enchido, e a malta com uma cara muito abatida, e nós a dar palmadinhas nas costas, era uma coisa horrível. E depois continuei a fazer isso. E as preferências dos alunos na engenharia informática, por exemplo, em muitos casos seguem a linha do metro. Técnico, que é Saldanha, Campo Grande, Saldanha, entre Campos, Campo Grande. E entre Campos está ali o ISCTE, não é? Saldanha era o técnico e o Campo Grande, lá mais à frente, era a Faculdade de Ciências. Eu estou aqui a caricaturar, mas é quase isto. As preferências seguem a linha do metro, não é? O que é um fator tão bom como outro qualquer, não é? É um bocado frustrante para aqueles nossos colegas que tentam arranjar um algoritmo extraordinário para dizer que são melhores que os outros, não é? E depois, no fundo, a explicação mais simples, isto é o problema da navalha do Ockham, não é? A explicação mais simples, que é provavelmente a verdadeira, é que a linha do metro faz a diferença. A nova, por exemplo, a engenharia informática, obviamente que é boa e obviamente que enche e tem o aliciante da praia, mas é a única maneira de compensar porque não está na linha do metro. E isso nota-se muito. O peso dessas decisões é uma injustiça enorme e é horrível, mas o peso de fatores completamente inesperados, não é? Que tem a ver com haver casa, ou haver transportes, ou ficar ao pé de casa, ou ficar ao pé do emprego do pai, é uma coisa dramática, acho eu. Nós deixamos, obviamente, muitas coisas para discutir. Uma dessas coisas que seria interessante tinha a ver precisamente com o que acaba de referir da habitação para os estudantes. Como é que alguém que vive em Santarém pode querer tirar um curso no técnico, por exemplo, se não arranja casa por menos de 1.000 euros por mês. Obviamente que isso é algo que afeta o bem-estar das pessoas. Claro. Mas só para encerrarmos, que o nosso tempo já vai bem para além do previsto, pedia ao Henrique que nos dissesse, assim, à guisa de conclusão, que ensinamentos retira daqui que possam melhorar a nossa vida. Eu acho que a principal conclusão é que esta conversa deve continuar, porque isto é um assunto extraordinariamente rico e acho que ficou aqui, se teve a discutir o atual modelo de funcionamento das universidades, mas ficou-nos aqui em aberto
a totalidade daquela que é a discussão sobre o futuro da universidade. A universidade é o terceiro modelo que nós temos de transmissão de pensamento estruturado. Houve, digamos, um pensamento clássico transmitido através dos liceus e das academias, mais tarde através das madraças e aqui na Europa, 200 anos depois, com os conventos, e quer as madraças primeiro, quer os conventos 400 anos depois, foram substituídos pelas universidades. Isso corresponde a modelos históricos fundamentados na história, no contexto sociológico no qual evoluiu, e a universidade que nós temos hoje, larguissimamente, é a evolução do modelo monacal, misturado com o que veio com o iluminismo e com os métodos de transmissão com o que se aprende por via do iluminismo. Ora, este modelo está a chegar ao fim. Isso já está estatuído em termos de regulamentação internacional. O processo de Bolonha, inicialmente o processo de Paris, mais tarde adaptado pelo processo de Bolonha, tem vindo a ser implementado. Eu sempre tive alguma resistência ao processo de Bolonha e para mim foi um momento importantíssimo, diria, do meu pensamento sobre pedagogia, quando tive a oportunidade de ter uma conversa longa com o Claude Alegre, o pai do processo de Bolonha, sobre o que é o processo de Bolonha e ver que aquilo que eu achava estranho, o próprio pai do processo de Bolonha também discorda de alguma da forma como ele está a ser apresentado, e a partir de 2006, como é sabido, com a aprovação do Graal, e a partir de 2017, com a aprovação do Confit e a Midterm Review, o sistema de transmissão de conhecimentos na sociedade humana planetária passou a ser tripartido, não é? Entre a educação formal, a não formal e a informal, de que a universidade é uma das componentes da formação formal. Mas mesmo essa, enquanto marca escolar, é um elemento que está, a marca escolar, portanto, aquilo que a sociedade reconhece como sendo necessário para ser cidadão, ela própria foi integrada nos processos políticos. E, portanto, a Coreia do Sul, por exemplo, a partir de 2014, aprovou a legislação em que as crianças nascidas de 2015 em diante terão que fazer como escolaridade mínima o mestrado. E, portanto, tal como no passado houve a quarta classe, aqui designadamente em Portugal, infelizmente prolongada ad náusea, não é que as pessoas não pudessem estudar muito mais, era aquilo que se esperava que as pessoas fizessem antes de trabalhar. Na mesma altura, na Alemanha, na Noruega, era entre 11 e 13 anos, República Checa, etc. Nós aqui regredimos, tivemos 5 anos, aliás, a primeira lei a seguir à implantação da República, a instituição dos 5 anos, depois com o Salazar regride para 4 anos para rapazes e 3 anos para raparigas, e só depois na lei de 68 com o Ministro da Educação de então, passa com a telescola e nós começamos a retomar numa série de processos em que apenas já no século XXI acompanhámos o passo daquilo que era os anos 20 do centro e norte da Europa. O Oriente, em particular a Coreia do Sul, Taiwan e Japão, estão, e a China agora está-se a aproximar com alguma rapidez, da licenciatura do mestrado como escolaridade mínima obrigatória. Portanto, o fim das elites escolares, no sentido em que nós as consideramos, e principalmente com a apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o conceito de Left No One Behind, é exatamente uma tentativa de eliminação. E agora há aqui um processo do que é que vai acontecer às universidades. Universidades que viveram de uma lógica independente da sociedade quase monacal, dada a sua origem, versus uma universidade que passa a estar inserida legalmente em processos tripartidos de aprendizagem e dentro do próprio seu elemento formal, ou seja, certificador e acreditador, ele próprio vai passar por uma estruturação das várias ligações que se esperam da universidade, ou seja, para que é que serve uma universidade? E essa transformação do para que é que serve uma universidade é para pensar, é para saber pensar, é para saber trabalhar, deixará de o ser muito rapidamente, porque a previsibilidade dos cursos, do estudo, dos saberes, nós vamos estar a preparar alunos para profissões que ainda não existem. E, portanto, preparamos para o quê? Ou um processo de preparação integrado em algo mais amplo. E isso agora levanta-nos problemas que também
seria interessante nós voltarmos à carga com estes convidados, com outros convidados, alargar o debate, que é aquilo que se está a produzir de conhecimento, está a passar de um processo público, histórico, digamos, de 2.500 anos, para processos de privatização. Designadamente, por exemplo, aquilo que era a publicação, aquilo que era o expandir, quando os princípios da matemática foram publicados pelo Newton, quando o Euclides publica, quando toda a história do conhecimento publica através de revistas científicas ou de livros científicos, neste momento está concentrada em 8 grupos editoriais que congregam 55.000 revistas científicas. E, portanto, a academia tem que pagar a entidades privadas para fazer expandir e disseminar o seu conhecimento. E isto é novo, é infraestrutural e é perverso. Perverso no sentido em que as margens operacionais da edição científica é dos negócios na história da economia com maiores margens de lucro líquido. E, portanto, nós estamos a viver um momento muito rico de transição Os universitária. negócios legais, deixem de Além das predatórias, como é evidente. Eu tenho que recordar que a semana passada, a bandeira do grupo MDPI, não é? Passou de um impact factor de 6,58 para 0 e considerada predatória. Portanto, nós estamos nesta década de 20 deste século a viver um momento de transição infraestrutural da universidade, que nós compreendemos de uma maneira diversa o que é a universidade e as relações da universidade com os agentes económicos, com os agentes políticos, com aquilo que se espera da cidadania, ou as universidades serão substituídas da mesma forma que foram substituídos os liceus e as academias antes, da mesma forma que foram substituídos os conventos e as madraças mais tarde, e a universidade, tal como nós a concebemos hoje, será substituída, ou evoluir, ou será substituída no espaço, digamos, de uma geração. E neste momento já há estruturas a investir brutalmente na Ásia, não é investir, é investir brutalmente na Ásia. Mesmo nos Estados Unidos, a Pearson está a investir 400 milhões. A Pearson, a editora, está a investir 400 milhões em processo de captação das universidades. A Microsoft está a fazê-lo, a Amazon está a fazê-lo. E, portanto, qual é o espaço e a capacidade mesmo operativa de aqui por 20 anos não existirem marcas conjuntas? Por exemplo, uma das hipóteses que se coloca é haver uma marca Apple MIT. Ou haver uma marca Microsoft Harvard. Eu acho que é oportuno lembrar que... Portanto, talvez, digamos, encerraria aqui a minha intervenção dizendo, o meu repto aqui é, nós conversamos hoje sobre o presente. Eu tinha muita coisa para dizer e tive-me aqui a conter e a morder a língua para não intervir, para dar espaço aos nossos convidados de exprimirem as suas posições e os seus saberes. E depois desta reflexão sobre o presente, eu convidaria aqui os colegas a pensarmos, então, e os próximos 25 anos? Qual é o futuro imediato daquilo que já está a existir? Eu gostava de vos perguntar se vocês acompanharam o desafio que foi feito em 2016 pelo Sr. Peter Thiel, que todos devem conhecer, um dos bilionários, o que é o maior sucesso no lançamento de empresas ligadas às redes sociais, o PayPal, o Facebook, etc. Lançou em 2016 esse desafio. Jovens, deixem lá isso, não vão nada estudar. Venham fazer comigo criação e lançamento de uma startup. Em 2016, acompanharam isso? Conhecem o resultado? Não acompanhei. Completamente substituir o ensino superior. E a condição era tem que drop out, tem que desistir da universidade onde estiverem. Não sei se acompanharam. Sabem qual foi o resultado? Eu também não, porque ninguém publicou. E isso fica em aberto, porque eu acho que se houvesse um sucesso já estaria público e notório, não é? Digo eu, mas isso sou eu que sou mal feitio. Queria agradecer a todos. Nuno, quer concluir com alguma observação? Não, eu quero agradecer aqui esta hora de conversa. Quero só dar o meu testemunho que a universidade é um sítio extraordinário para se estar. Acho que acima de tudo a mim pelo menos, não é? Esta é só a minha experiência,
mantém-me incrivelmente jovem, não é? Há 40 e tal anos que eu sou, convivo todos os dias com pessoas de 20 anos, não é? Que é uma coisa extraordinária, não é? São jovens, são bem dispostos, são bonitos, não são ricos, mas acham que vão ser. E, portanto, é um ambiente normalmente positivo, não é? Com muita ansiedade, com muito disparate, não é? Porque também é a altura em que as pessoas têm a obrigação de dizer coisas sem sentido, não é? Mas é um sítio que realmente garante o bem-estar das pessoas. Com aquelas dificuldades de quem vai a correr, como eu dizia, ou fazer uma escalada, e se pergunta a meio do caminho, mas porquê é que eu me fui meter nisto, não é? Mas a universidade é um sítio nós devemos acarinhar, penso eu. Bom dia, José Alberto Pereira. Bom dia, Aqui para falar de tudo bem? universidades hoje, não sei como mais. Ok, vamos a isso. Diz-me uma coisa, também concordas comigo que a era dos professores já passou? E Não, que não isso concordo. é uma espécie em vias de extinção? Não, de modo nenhum. Acho que há um papel fundamental. Além disso, acho que nós andamos a esquecer um bocado aquele que é o papel do professor como educador, como mentor, como lançador de ideias, de pistas, de inovação para a pesquisa e para o desenvolvimento intelectual e de raciocínio dos seus alunos. Temos que ver que quando Ulisses partiu para Troia, o seu filho ficou entregue. Se calhar à primeira grande tipificação de professor que nós temos, que era um senhor chamado mentor, e vem daí a palavra mentoria, ficou encarregue da sua educação. E, portanto, a parte da pedagogia na academia é uma parte que nós andamos, nos últimos tempos, claramente a subvalorizar. A capacidade do professor de ser um divulgador de ciência, de ser um lançador de ideias para que os alunos possam ter novas formas de pensar, novas ideias sobre o mundo, sobre as sociedades, sobre a sua área de conhecimentos, é uma área que, pelos vistos, a maioria das escolas, ao nível daquilo que é globalmente conhecido como academia, se preocupa cada vez menos, pautando a avaliação de carreiras, a avaliação de currículos, pelo número de artigos que um professor escreve, pelos planos de investigação que um professor tem, sendo que essa investigação tem que ter como corolário, mais uma vez, esse número de artigos. Para já, é assim, condicionar a atividade de um professor ao número de artigos que ele escreve começa a arraiar a escala do absurdo, porque a partir do momento em que nós temos professores um pouco por essa Europa fora, inclusive em Portugal, a escrever mais de 100 artigos num ano, isto significa entupir o seu currículo profissional com aquilo que quem avalia o currículo profissional quer ver. Escrevem mais de 100 artigos ou dão um nome para mais de 100 artigos por ano? Pois, eu não sei, porque normalmente quando algum nome aparece como autor de um artigo, eu parto do princípio que ele ou escreve, ou co-escreve, ou investiga em torno desse artigo. Se dá o nome, estamos muito mal, porque se dá o nome quer dizer que tem alguma coisa que na escrita, por exemplo, no romance, noutros capítulos da escrita, é conhecido como ghostwriter. E um ghostwriter é alguém que escreve para que outra pessoa assine o livro, ou assine a obra, qualquer seja o tipo dele, e para mim isso, em princípio, acho
que é eticamente reprovável, porque quem escreve é quem deve assinar. Então deixa-me colocar-te outra provocação. Tu achas que os professores contribuem para a nossa felicidade? Para o nosso bem-estar? Eu acho, na medida em que um professor seja um mentor, como era o senhor mentor, que era o professor do filho do Ulisses. Ou seja, a felicidade que um professor gera é na medida que induz a aprendizagem, que induz a aquisição de conhecimentos e a sua operacionalização por parte de quem o ouve. Escrever artigos só para ter um índice de artigos no seu currículo, sendo que muitas vezes as pessoas nem os leiam, é como hoje em dia um ator ou um entertainer que é classificado pelo número de visualizações ou pelo número de seguidores que tem nas redes sociais. Sem as pessoas se preocuparem, desculpa, deixa-me só acabar, sem as pessoas se preocuparem pelas suas capacidades específicas como ator, representação, ou como entertainer. Isto é viciar tudo logo à partida. Mas levantaste aí uma questão que pode também viciar tudo, ou seja, que é esta. Alguém ouve os professores? Ainda há quem ouça os professores? Ou não é mais fácil ir à internet sacar um curso sobre aquele tema e ouvir o original? Tudo é mais fácil. Do autor, em vez de ouvir um professor a dar a sua versão? Nós temos sempre tudo é mais fácil. É sempre tudo mais fácil. Há sempre soluções mais fáceis. Agora, resta saber quando nós chegamos a uma determinada função, a um determinado posto de trabalho, e precisamos de pôr na prática os conhecimentos que obtivemos, resta saber se esses conhecimentos são mais fáceis, são mais eficazes, se vierem de qualquer curso que nós fazemos isoladamente online, ou mesmo com ajudas online, que são ajudas impessoais, ou se somos mais eficazes se esses conhecimentos vierem de um professor e, sobretudo, se vierem de um professor que tenha conhecimento prático da matéria de facto que está a ensinar. Essa é outra questão. Hoje em dia, por exemplo, as universidades públicas, não sei se as universidades privadas serão tão papistas ou tão ortodoxas, mas as universidades públicas exigem, na maioria dos casos, uma exclusividade que impede os próprios professores de irem ao mercado de trabalho ou ao ecossistema empresarial apreender aquilo que se está a fazer. E não me venham dizer que a investigação para os artigos que redigem ou a aprendizagem que têm em simpósios internacionais é suficiente, porque objetivamente não é. Eu, por exemplo, tenho sido nos últimos anos professor de marketing. Trabalhei 12 anos em marketing. Eu conheço marketing na prática, a fazer, a criar campanhas, a criar campanhas de leads, a criar produtos, a gerir produtos, a gerir redes de gestores de clientes. E, portanto, nesse sentido, o marketing, para mim, não é o marketing dos livros, é o marketing da prática. E eu acho que todos os professores precisam, de certa maneira, de ter exemplos práticos, não só que leram em livros ou em casos de estudo, mas que conhecem na prática, que exerceram, que então, nos quais trabalharam. E isso é que é uma mais-valia para os alunos. Sim. A tua opinião é que o professor, com todas as dificuldades dos dias de hoje, o professor, afinal, vai ser necessário, tem futuro, no fundo. O professor é sempre necessário. Deixa-me agradecer a presença de todos, Henrique, Álvaro, Vítor, agradecer a quem nos está a ver, ouvir ou ler, e dizer a todos eles que olhem um bocadinho para o lado, vão encontrar aquele botão que diz subscrever, ou seguir, ou partilhar. Ajudem-nos a realmente divulgar o podcast. Estão à vontade para enviar mensagens, nomeadamente mensagem com
o endereço de e-mail para entrarem na nossa lista de mailing. Eu estou aqui só à procura de ver se há mensagens, precisamente, no Facebook, se há perguntas feitas no Facebook. Hoje acho que não. Queria só dizer que realmente fiquem aberto a esta discussão. Por acaso fiquem abertos a esta discussão para o futuro. Teremos que voltar a este assunto, mas não é para a semana. Para a semana vamos ter, como costume, algo completamente diferente. Queria só então transmitir esta pergunta que temos aqui no Facebook, que fala da valorização que o mestrado teve após Bolonha, enquanto que o mesmo não terá acontecido com o doutoramento, que não é tão valorizado hoje em dia. Obrigado, Ana Cristina, por esta observação, por este contributo. Até para a semana. Estaremos de volta, realmente, como eu dizia, com algo completamente diferente, mas que vão ver, e desta vez é mesmo algo completamente diferente, mas vai contribuir para o vosso bem-estar seguramente. Muito obrigado e um bom fim de semana.